a gente participa do processo de crescimento do Brasil. Nosso trabalho não é especulativo, né? E nada contra os fundos especulativos, mas o nosso é diferente. O nosso são fundos voltados a financiar imobiliário, o agro, infraestrutura, qualquer que seja o subsegmento. Você enxerga as histórias da vida real. Isso é muita verdade e o investidor não entende. As melhores operações saem no bear market, as piores saem no bull market. É isso. O agro é uma potência do ponto de vista de crescimento. Todo mundo sabe da estatística, da relevância no PIB e da demanda de capital de longo prazo que existe. A gente falou, não tem shopping crescendo, não tem prédio de escritório subindo. Não, mas você tem os empresários agro loucamente investidos nas suas empresas. Olá, seja bem-vindo ao Conexões, o podcast que conecta o mercado financeiro e a economia real. Eu sou Arthur Carneiro e eu vou ter a oportunidade de conversar com investidores, gestores, empresários e empreendedores, aqueles que fazem a economia girar e o Brasil crescer. Se conecte com a gente e entenda como as conexões aceleram os investimentos. Hoje eu vou ter a oportunidade de falar com o Flávio Canho, dos maiores gestores de crédito dos fundos imobiliários e FIAGROS. Trabalha com parte importante do que é o IFIX. Flávio, obrigado por ter vindo falar com a gente, contar um pouquinho da sua história, do Quineia e como você trabalha essa carteira tão relevante para o mercado de capitais. Foi eu que agradeço. Obrigado por me receber. Vai ser um prazer fazer esse bate-papo. O mercado fala muito de uma frase importante, Quineia é Quineia. Por que você acha que o Quineia chegou nesse estágio de mercado, de robustez, de potência, a ponto do mercado enxergar como isso aqui tudo à parte, o Quineia é tão importante, tão relevante que ele está num outro patamar, está trabalhando de uma forma diferente do restante do mercado? Não, primeiro a gente fica lisonjeado, mas acho que não é para tanto, assim, no sentido de que foi uma trajetória, Arthur, super dolorida de crescimento e a empresa existe desde 2007. Eu me juntei em 2012, mas eu diria que os 10 primeiros anos, um pouquinho menos, talvez os 9, 8, mas enfim, quase 10 anos foram de um crescimento muito modesto e acho que por várias razões, e é um amadurecimento mesmo de um negócio como esse, leva tempo, a despeito de todos os esforços, né? A gente tem uma associação com o Banco Itaú, que nos ajudou, mas ainda assim a maturação do negócio levou bastante tempo. O negócio como um todo, também o negócio de fundos de CRI, eu falei de 2012, os 4 primeiros anos a gente tinha uma posição de patrimônio bem modesta também. Eu acho que a partir de 2016 para 2017, aquela virada de impeachment, Michel Temer, reformas, começo de financial deepening, isso contribuiu bastante. E hoje, de fato, a empresa é muito grande. A gente gere aproximadamente 150 bilhões em diversas classes de ativos, dentre as quais os fundos imobiliários são super representativos, não só os fundos de CRI, os fundos de tijolo também. A gente tem uma parcela de fundos de tijolo importante. E aí os fundos de recebíveis, que começaram pelos fundos imobiliários naturalmente, cresceram muito, depois vieram os FIAGROS mais recentemente. Isso hoje representa uns 30 bilhões nesses fundos de crédito. Mas voltando à pergunta, o que faz o Quineia? Eu acho que não tem muito segredo no fim das contas. Parafraseando uma coisa que o Márcio Verri, que é um executivo fundador, né, das principais figuras da empresa, junto com os outros fundadores, mas ele sempre teve esse mantra de fazer as coisas certas, tentar fazer o certo sempre. Isso parece meio trivial, mas quando você olha no dia a dia, fazer o certo é muito difícil. Fazer o certo é ter diligência, disciplina, consistência. Ao longo de 10, 20 anos, você manter isso é muito difícil. Então, eu acho que, no fim das contas,
é um pouco disso. A gente busca fazer o básico bem feito e de uma maneira muito consistente. Então, no fim das contas, acho que essa manutenção do nosso DNA e de não ter, talvez, caído em tentações de mudar o nosso modus operandi, a nossa tese de investimento, falando especificamente dos fundos de CRI, eu acho que foi o segredo, assim, manter a consistência e com isso você vai se aprimorando. Então, hoje o nosso processo de investimento ele é muito melhor do que ele era 3 anos atrás, mas eu acho que o DNA se manteve o mesmo. Então, se eu pudesse atribuir alguma explicação a esse chavão, assim, que a gente, de novo, fica feliz, mas não se deixa levar muito por isso, eu acho que essa ideia de fazer as coisas com consistência e buscando fazer o melhor para o cotista sempre, assim, né? De novo, parece meio trivial, mas eu acho que é por aí mesmo, assim. Acho que tem 3 pontos que são muito relevantes dentro do que você falou. A primeira coisa é tempo. Então, as pessoas querem começar uma história de empresa, de gestão e de repente já ter o resultado de quem está há 20 anos trilhando o caminho. Segunda coisa, como você bem mencionou, eu concordo muito, é zero trivial fazer o básico certo sempre. O mercado sempre tenta a gente a fazer alguma coisa que está todo mundo fazendo, naquele curto prazo parece que está dando muito certo. Então, cara, aquela outra empresa cresceu pra caramba fazendo isso, por que eu não estou fazendo? Porque eu acho que não está da melhor forma, eu acho que não é o certo, não acho que com uma visão de longo prazo é o melhor caminho e não é fácil tomar essa decisão, é contraintuitivo, o mercado inteiro te pressiona a tomar outra decisão, então você abre mão de uma oportunidade, mas que no longo prazo tem um resultado muito legal. E a outra coisa que você não mencionou, mas a sua postura agora disse um pouquinho, na última conversa que a gente teve, me chamou muita atenção a sua forma de enxergar a empresa como um todo. Então, primeiro, essa humildade de estar lá, ser um ator relevante, mas não enxergar isso dessa forma. Mas mais do que isso, ver a perspectiva, ter aquela vontade de trabalho inacabado. A gente conversou e dava para ver que não, tem um monte de coisa para acontecer, tem muito para fazer, a gente tem vários desafios. Então é aquela aspiração de empresa pequena, de, cara, tem uma trilha pela frente e não de empresa consolidada, de, cara, chegamos lá, estamos aqui nesse patamar. Então é fantástico que você tenha isso e certamente eu acho que contribui para que a trajetória da Quineia esteja ainda no início, não perto aí de um patamar. A gente gosta muito do que faz, Arthur. Acho que em geral, assim, na Quineia você consegue perceber isso. E a empresa tem essa qualidade, que acho que isso de fato é uma coisa objetiva, que as unidades de negócio são muito independentes. Então, a despeito da empresa ser bastante grande hoje, você tem células que são quase startups dentro de uma grande startup. E isso nos dá a chance de empreender e de construir negócios alinhado com essa visão de risco. Então, assim, acho que é um mix muito interessante para quem, primeiro, tem essa vontade de empreender dentro do mercado financeiro, de fazer as coisas acontecerem, coisas que não estão consolidadas, mercados que não estão consolidados, mas ao mesmo tempo com uma doutrina de risco muito clara. Eu acho que esse mix ele é super único, assim, pelo menos do que eu consigo observar. São poucas empresas que conseguem unir os dois. Às vezes você tem empresas que crescem muito rápido e aí perdem um pouco a mão na gestão de risco. E você tem o contrário, empresas que têm, de fato, uma governança muito, muito robusta, mas aí acabam crescendo menos. Então esse mix, e não é dizer que é perfeito não, mas eu acho que a gente consegue, de alguma forma, tem conseguido unir. E eu acho que o nosso trabalho, o seu, o meu, de outras gestoras, é muito interessante, né? A gente participa do processo de crescimento do Brasil. Nosso trabalho não é especulativo, né? E nada contra os fundos especulativos. Mas o nosso é diferente. O nosso são fundos voltados a financiar imobiliário, o agro, infraestrutura, qualquer que seja o subsegmento. E você enxerga as histórias da vida real com essas operações de CRI. Então,
sabe, de shopping, de escritórios, galpões logísticos, é muito, muito legal. Então, para quem tem um pouco desse lado de querer ver as coisas na prática, eu acho que é até um segmento mais interessante do que outros do mercado financeiro, em que você está num mundo realmente muito mais intangível, que é de fato especulativo, né? Então acho que isso explica um pouco da motivação das pessoas, minha, pessoalmente. É um trabalho que a gente gosta muito de fazer, assim. É muito gratificante. Você falou de consolidação. A gente vê um movimento bem importante acontecendo dentro do mercado atualmente, várias gestoras grandes comprando outras gestoras, consolidando os ativos. Como é que você enxerga esse movimento? Talvez você não seja tão expoente dentro do IFIX, quase que o IFIX vire uma casa de 3 gestoras em algum momento. Como é que você tem visto esse movimento no mercado? Olha, eu acho que faz todo sentido essa consolidação que está acontecendo. O Brasil tem excesso de gestoras, não é que a gente torça contra as gestoras, mas a estatística mostra, a gente tem mais gestoras que os Estados Unidos, né? Em número de fundos e número de gestoras, o que é meio desproporcional para o tamanho do país. Infelizmente, adoraria que o país estivesse crescendo nessa velocidade. E quando você olha para o cotista, é meio ruim, você está num fundo zumbi, né? Que é um fundo pequeno, que provavelmente não vai ter crescimento, e aí acaba participando só de operações que não necessariamente são as melhores. Então eu acho que faz sentido a consolidação do ponto de vista conceitual. A gente não participou muito desse processo de fato, porque acho que para fundos de CRI, você consolidar, é basicamente você comprar uma carteira de crédito existente. Do ponto de vista de trazer outros gestores, não faz tanto sentido se você já tem uma equipe consolidada, que é o nosso caso. Então, comprar um portfólio inteiro não é também o nosso DNA. A gente é muito mais da ideia de construir as nossas próprias operações. Então, você acaba não conseguindo viabilizar seja uma aquisição, uma incorporação, que faça sentido para os nossos veículos. Então, até poderia comprar alguns ativos, mas não sei se necessariamente um fundo inteiro. Então, acaba não tracionando para o nosso modus operandi, mas a gente tem visto muito até mais na parte de tijolo, né? Fundos, gestoras e fundos sendo incorporados. E quando eu olho, assim, acho que está sendo bom. Acho que é bom para quem é incorporado, é bom para o fundo que incorpora, via de regra. Talvez seja mais fácil você viabilizar isso no mundo de tijolo. Estou falando aqui como outsider, porque eu não faço gestão de fundos de tijolo. Para o nosso DNA de crédito, a gente não viu nenhum portfólio que fala, putz, faz sentido buscar uma aproximação com essa gestora, tentar comprar ou via uma assembleia consolidar o veículo. Enfim, foi um caminho que a gente não trilhou. A gente tem crescido organicamente, razoavelmente bem. Esse ano foi um ano difícil para crescimento, né? Mas nos anos anteriores eu acho que não fez falta esse crescimento inorgânico. Mas não é nada escrito em pedra. Se um dia aparecesse um portfólio que a gente tem um fit com as nossas carteiras, a gente poderia fazer sim. Você falou de construir as nossas próprias operações, construir nosso próprio crescimento. E vocês têm essa política que é muito parecida com o que a gente entende como o melhor caminho. Ao invés de ficar refém do que o mercado de capitais nos traz, também o que a gente chama aqui de beber água limpa. Buscar as operações, entender, estruturar num formato que a gente entenda que é o melhor caminho para a operação, né, para a gente acompanhar aquele risco até o final. E vocês têm essa ação diferente de alguns outros segmentos ou outras casas do mercado de capitais. Me fala um pouquinho dessa política de investimento de vocês, como é que vocês originam, estruturam, qual é o caminho Quineia do investimento? Tem muito a ver com uma política que a gente foi desenvolvendo, com a nossa filosofia de investimento e gestão de riscos. Você naturalmente vai conhecer mais de uma operação que você originou, estruturou, se relacionou com o empreendedor. Então, eu acho que isso é dado, né? Então, essa profundidade adicional que é inerente a uma operação proprietária, a gente chama de proprietária, apesar de nem ser uma terminologia tão precisa, né? Exclusiva. É um DNA de quem veio de mesa proprietária, talvez.
E tem tudo a ver com isso, com o nível de entendimento que a gente gosta de ter nas operações, mas tem outros benefícios bem objetivos também. Via de regra, numa operação como essa, em que você não tem um intermediário presente, ela representa uma economia para o investidor. Você não tem um intermediador que é uma parte que precisa ser remunerada e isso reduz a taxa potencial da operação. Então, os bancos não gostam muito, né? Os intermediários não gostam muito dessa ideia, porque você de fato está desintermediando, mas para o investidor, se bem feita, ela representa uma economia. E não é dizer que a gente nunca faça operações a mercado, a gente tem vários parceiros de originação que são remunerados, então, mas é mais raro. A gente tem feito pouco, assim, participar de um pool, você tem lá 5, 10, 100 investidores, né? Aquela operação pura de mercado, assim. É algo que a gente fez no começo, na medida em que os nossos fundos foram conseguindo ter essa escala, claramente era um caminho que fazia mais sentido, assim. Por essa visão, primeiro de risco, e depois econômica mesmo, de melhorar as operações do ponto de vista de retorno. Tem uma questão muito importante que é a customização. A gente customiza muito as operações, tem um trabalho de estruturação gigante, assim, de mitigação de risco, de constituição de gatilhos, de covenants, etc., que você conhece muito bem essa ideia. E eu acho que acaba sendo um formato melhor quando você olha do ponto de vista de risco e retorno do que aquilo que sai pronto e você simplesmente... Óbvio, não é dizer que você não faça uma diligência quando compra pronto. Faz também. Mas tem diversos ganhos, inclusive de governança, né? Uma operação que a gente tem exclusiva, ou que pelo menos a gente tem o controle, quando há uma intercorrência, você tem a habilidade de corrigir isso de uma maneira muito mais autônoma. Então, o livre-arbítrio numa operação como essa é muito maior. Você tem uma intercorrência, você, investidor, tem o quórum de controle, você decide, de acordo com a sua filosofia, o que é o melhor a ser feito. Então, a gente acha que tem um ganho também qualitativo importante para os investidores, ainda que isso não seja muito percebido. É algo que é abaixo da superfície, assim, pouco se discute essa ideia de você ter o controle das suas operações do fundo, ou você tem que dividir esse poder decisório com alguém, né? Acho que diversos fundos têm isso também, outros nem tanto. Você olha lá, claramente a carteira ela é composta por operações a mercado, via de regra, e aí o gestor vai ter que passar por um caminho mais tortuoso, assim, se houver um problema, não necessariamente haverá, né? Mas quando há um problema, você estar sozinho ou ter um grupo minoritário, a gente acha mais confortável. Então é um pouco por aí, assim, do porquê que a gente fez isso. Concordo bastante com a visão de vocês, estratégia, a gente segue muito nessa linha também. E essa experiência de gestão, porque problemas acontecem. A gente está investindo na economia real, como você falou no início da nossa conversa, e na economia real a gente vai sofrendo com os eventos que o pessoal lê no jornal como investidor. E ele tem que lidar com aquele momento, e experiência de gestão, habilidade de ter vivido aquilo em outros momentos é super importante para você achar a solução. E muitas vezes, como você tem uma decisão que está muito pulverizada, você tem um tempo do consenso que atrapalha na melhor tomada de decisão. E é algo que o investidor não conhece, não vê. Muitas vezes, como você falou, passa ali debaixo do radar e às vezes ele vê como uma leitura errada. Então isso que você colocou de covenants, ou regras do jogo, né? Eu projeto que tudo vai ocorrer dessa maneira, qualquer coisa que fuja dessa minha previsão, eu tenho uma cláusula lá que me traz a habilidade de voltar para a mesa e sentar com o empreendedor e falar, fugiu, como é que a gente resolve isso? E para o mercado de capitais, às vezes é visto como, caraca, deu um covenant, deu errado, quebrou. Não, é uma maneira de você estar ali atuante, trabalhando na gestão. E aí vem para o meu próximo ponto, que tem uma tomada de decisão de investimento, mas depois tem muito trabalho, que é esse trabalho de gestão. Com certeza. Como é que é o controle de vocês, a gestão? Como é que vocês fazem esse pós-desembolso?
O pós até é bem mais trabalhoso que o pré, apesar do pré também ser muito trabalhoso. E é gerir, Arthur, justamente isso que foi acordado nessa estruturação com o devedor e monitorar muito ativamente o que está acontecendo com aquele ativo, né, baseado aqui na ideia de uma operação de CRI, e com aquele sponsor. É muito vivo, especialmente quando você tem uma operação de longuíssimo prazo, que é o caso base de CRIs, né? Um CRI de 10 anos é curto, né? Você tem CRI de 15, a gente já fez de 20. Caramba. É uma vida, né? Então, não tem jeito, tem que ficar muito atento e monitorando, tentar ter uma proatividade e pegar a doença no estágio inicial. Assim, é aquele trabalho de check-up anual, que via de regra não dá em nada, felizmente, mas se der algo, é bom que seja cedo, o seu diagnóstico. Então é uma visão bem como essa, assim, de tentar... Você não vai prevenir necessariamente todas as doenças, é inevitável. Eu acho que o mercado hoje já entende isso melhor, né? Você estava falando um pouco dessa questão anterior, que é super, assim, interessante. Os investidores têm um nível de ansiedade que é até legal, porque você vê que as pessoas realmente se importam com aquilo e querem participar, mas às vezes você vê que é realmente, assim, gera uma angústia. Acho que, calma, assim, se o gestor está alinhado e o gestor é sério, e é o caso de muitas gestoras, acho que a grande maior parte, acho que você tem que confiar um pouco que o gestor está fazendo, ou pelo menos está trabalhando nas melhores intenções para resolver a situação. E não é porque aconteceu um evento que a operação deu errado, pelo contrário, às vezes o evento, de fato, é um remédio. E o gestor precisa trabalhar para esse remédio funcionar. Então, a questão da publicidade, às vezes, ela atrapalha um pouco. Porque nem toda publicidade é boa. Às vezes, não, tem que falar tudo. Não necessariamente. Se você falar tudo, às vezes você está jogando contra, inclusive, a recuperabilidade da operação. Qual é essa linha tênue, né? É difícil, cada caso é um caso. Eu vejo... sim, as gestoras, via de regra, muito alinhada com os cotistas. A gente tenta, né, obviamente, ser assim. Mas às vezes não adianta, vai ter ansiedade, tem processos que são mais estressados que outros, às vezes é uma publicidade de algo muito específico, puta, quebrou um covenant que é ali, por pouco, você dá um waiver, aí fala, pô, o cara tá dando waiver, não tá massacrando o devedor. Então esse stick push, eu acho que ele é do jogo, eu acho que o investidor tá no direito dele de reclamar. Eu só não acho que isso exclui o voto de confiança que tem que ser dado pro gestor, assim, porque o gestor está preocupado. A gente se preocupa para o cotista não ter que se preocupar. Eu não acho que ninguém tem que perder o sono com o fundo. Acho que quem tem que perder o sono somos nós. Exato. Eu acho que se o cotista está perdendo o sono, é porque ou ele não tem o nível de conforto com aquele produto suficiente, ou com a gestora. Aí acho que o cara tem que pensar em reduzir ou sair. Assim. Se você não confia no gestor, e não precisa ser uma confiança cega, assim, não é isso, mas assim, se acha que o gestor não está alinhado contigo, aí tem que vender. Não tem meia confiança, não tem meio grávido, né? Ou você está grávido ou você não está, ou você confia ou você não confia. Então, mas isso é um processo de educação financeira também. Não acho que nenhum investidor tem que deixar de estar olhando. Mas em algum momento ele vai ter que ponderar se aquilo é saudável ou não para a vida dele. Olha, tem um gestor fazendo. Esse gestor é sério, ele é confiável? Putz, eu vou deixar na mão dele. O gestor não está demonstrando ser confiável, aí bate. Mas eu não acho que vai ser a solução bater no gestor. Porque se o cara é mal intencionado, ou se ele não faz um trabalho bem feito, você não vai mudar ele, viu? Não vai. É mais fácil você vender para outra gestora do que achar que o gestor vai mudar por uma pressão. As pessoas têm um modus operandi, os fundos têm seus DNAs. Então eu acho que a pressão ela é justa, mas eu acho que ela muda pouco a conduta, sinceramente. Assim. Eu acho que ela é uma pressão importante para dar visibilidade, etc. Mas eu acho que você não vai conseguir transformar uma
uma política de gestão, vai melhorar a governança só por pressão, assim. Acho que você faz mudanças pontuais, mas cada gestor tem sua cultura, você não muda isso, assim. Então, resumo, eu acho que a transparência ela é super importante, eu acho que o gestor tem a obrigação de ser transparente, eu acho que a transparência absoluta ela não é produtiva. Transparência no sentido de contar tudo o que está acontecendo com as operações. Se eu contar tudo o que está acontecendo, o investidor ele vai virar uma gestora na casa dele. Porque a gente tem 300 operações com 300 empresários. Se eu for falar tudo o que está acontecendo com cada uma delas, acho que o relatório de gestão vai virar uma bíblia e a pessoa vai gastar 100% do tempo dela, como a gente gasta, tentando... saber o que está acontecendo no micro com cada uma das operações, né? Então você vê, é isso que eu digo com a transparência absoluta não ser plausível nem útil. Óbvio que a obscuridade absoluta também é o outro extremo, que a gente não compactua de nenhuma maneira. É o meio, né? E esse meio ele tem ruídos, né? Às vezes o cotista acha que é pouco transparente, às vezes você dá a transparência, gera ruído demais. O copo tá meio cheio, tá meio vazio, né? É difícil você ter um equilíbrio perfeito. A gente tenta dar o máximo de transparência útil, né? Acho que é a transparência que gera valor para o cotista, né? E não gera ruído para o cotista. E também não atrapalha o empresário, porque aquilo que você mencionou, eventualmente eu estou falando, por exemplo, de uma empresa de escritórios, como a gente está aqui, e eu dou uma indicação que aquela empresa está com um problema, eu agravei o problema dele, porque quem for lá alocar aquele escritório, vou pedir um desconto, porque eu sei que ele está no momento de dificuldade. Seja isso em escritórios, em todo outro tipo de empreendimento. Muitas vezes você demonstrar uma fragilidade, você está criando a fragilidade dentro do empresário, né? Exatamente isso. Você tocou num outro ponto que é super importante para a gente e a gente se privilegia um pouco da estrutura que a B3 nos trouxe. Então, dentro de fundo imobiliário de papel, a gente tem um mercado muito forte voltado para os fundos listados e que traz um passivo de longo prazo para a gente e que permite que a gente fique um pouco atrás desse vai e vem que o mercado geralmente tem. Então, o pessoal, investidor, como você falou, às vezes se assusta com as informações que vem no relatório, às vezes se assusta com o movimento que acontece de mercado ou no próprio jornal. Então, você tem uma volatilidade, talvez ainda por falta de maturidade do mercado, talvez por características usuais das pessoas. Então, não sei quanto que a gente vai amadurecer e quanto que a gente vai conviver com isso no futuro, mas isso tudo tem um ponto que é a liquidez, que é muito discutida. A gente está dentro de um ambiente que o investidor pode alocar e D2 ele tira, mas você tem um benefício enorme de ser uma estrutura pesada, grande, relevante, com uma base muito grande de investidores, mas eu acho que dentro do mercado como um todo você tem um fator que ainda não é tão relevante ou não é tão fluido quanto existe em outros mercados mais desenvolvidos, que é a liquidez. E talvez, pegando até um ponto que você mencionou, quando você teve uma mudança de patamar e coincide mais ou menos com a época que a gente enxergou no mercado um evento importante, tem o evento das plataformas. Então, em 2017, a XP teve um investimento pelo Itaú, o Pactual estava investindo bastante no varejo, e a gente viu aquilo como uma mudança de mercado e uma oportunidade de entrada. Isso também pode ter influenciado dentro do ambiente de liquidez e de captação de vocês. Perfeito. Queria que você falasse um pouquinho de desafios do mercado para ganhar liquidez, como podemos aumentar o nível de liquidez nesse mercado e próximos passos aí para a gente poder desenvolver esse ponto junto. Não, excelente, Arthur. Eu acho que dar até um passo para trás para entrar nisso. Os fundos imobiliários, eles deram liquidez para os ativos subjacentes de uma maneira incrível, né? Então, pessoa física, poderia comprar uma laje corporativa na Faria Lima, AAA, locada para o Google, por exemplo, né, 20 anos atrás, né? Então, esses são instrumentos muito poderosos do ponto de vista de gerar liquidez para o ativo subjacente e, é verdade, também para o CRI. A pessoa compra um CRI específico, hoje em dia existe uma liquidez razoável, mas não tem uma liquidez efetiva como aquela de vários fundos listados.
Então, gerou-se um ganho para a economia, de produtividade, de eficiência absurdo. E por trás disso tem esse benefício para o país. Você está financiando o setor, você está fomentando o empresário que quer construir uma laje e vender depois no mercado. Então esses fundos eles são incríveis para o desenvolvimento do país e são um reflexo do desenvolvimento. Obviamente a indústria ainda é jovem, houve essa expansão, né, de gestoras e fundos a partir daquele momento de 16 para 17 em diante, que foi muito positivo, mas acabou gerando um excesso, talvez, de veículos que acabam não tendo tanta liquidez quanto os veículos maiores. A consolidação caminha nessa direção de você ter veículos maiores, né? Menos veículos, mas de maior porte, que naturalmente vão ter mais liquidez. Então eu acho que tem uma relação com porte. A gente usa market maker nos nossos veículos, que é um contribuidor. Não acho que ele resolva sozinho a questão da liquidez, mas contribui, pelo menos para dar um pouco menos de volatilidade e fomentar. Mas eu acho que tem a ver com crescimento. A sua base hoje, vocês foram originados dentro do Itaú, né? Cresceram muito em função da base do Itaú, mas depois vieram essas plataformas que se tornaram muito importantes para o mercado de renda variável, como é chamado o mercado de fundos imobiliários. Como é que é a sua base hoje de investidores? Onde que você acha que movimenta mais a liquidez dos seus fundos? No começo a gente fazia emissões exclusivas para clientes do Itaú, mas isso já não é o padrão há bastante tempo, então nossas ofertas hoje são para o mercado como um todo. E até mesmo antes disso, por serem fundos listados, o passivo ia girando. Então eu diria que hoje é uns 40% de, vou dizer, clientes não Itaú e uns 60% ainda Itaú, mas essa proporção já foi 100% no início, e aí foi diluindo. Então, hoje eu acho que é bem pulverizado, e tem a ver justamente com esse fato. Os fundos foram ficando maiores e, portanto, atingindo um público cada vez mais diverso, e as ofertas públicas também estarem disponíveis nas diversas plataformas contribui claramente, assim, para você já nascer diversificado. O cliente da plataforma, ele é diferente do cliente do Itaú? Isso gera também, de alguma maneira, ou uma estabilidade para um lado, talvez tenha um cliente que não movimente tanto quanto o cliente de plataforma dentro do Itaú, ou você acha que o comportamento dos dois são mais ou menos parecidos? Esse é um ponto interessante. Quando você pergunta, eu nunca tinha refletido numa pergunta sobre isso, mas eu diria que eles já foram mais diferentes. Hoje eles são menos diferentes. No começo eram muito. Você tinha um perfil Itaú e Itaú Private, assim, que são clientes que mexem pouco no capital, que é uma virtude, via de regra, você ter essa paciência, a despeito de também reclamarem bastante da volatilidade. O investidor é igual em qualquer lugar. E no começo as plataformas eram muito nervosas, né? Porque você tinha também uma dinâmica de mercado que tinha muito giro. Então muita oferta saindo, o investidor ficava numa oferta, já ia para outra, isso acabava gerando um high frequency assim tremendo, que diminuiu. Eu acho que hoje os investidores se aproximaram bastante, assim. Não é dizer que eles sejam iguais, eu acho que tem uma diferença até de porte, muitas vezes, né? Acho que na média o investidor que vem, que via a oferta Itaú, ele é um porte um pouquinho maior, mas o investidor da plataforma em geral, eu acho que ele melhorou, assim, do ponto de vista de percepção e do que ele quer para ele. Né? Ele já entendeu, já passou por dor de ficar girando muito, já passou por ciclos desfavoráveis. Eu acho que esse investidor está educado, investidor mais antigo. Fala, cara, não preciso ficar girando tanto. O assessor está mais educado, o assessor está mais alinhado hoje em dia. Você tem a questão do FII fixo, que eu acho que é uma baita de uma transformação. Eu acho que isso vai mudar muito, até dentro do que a gente estava discutindo de liquidez, eu tenho uma esperança que a gente saia desses movimentos de oferta, porque muitas vezes, como o assessor era remunerado só durante o período de oferta, ou eu era remunerado por aquilo e olhava para o ativo naquele instante, só que eu só olho quando o mercado está num determinado momento. Quando eu tenho o FII fixo, eu olho em todos os momentos. Então, naquele momento que está contracíclico, de repente a cota está barata, eu gero liquidez. Porque, essa cota nesse preço é uma oportunidade de investimento. Só que se o assessor não tem um incentivo de
analisar e buscar essas oportunidades, o investidor muitas vezes não fica ciente delas e isso pode ser transformacional para o nosso nível de liquidez. A gente pode ter liquidez nos momentos adversos. Ou mesma coisa pelo contrário, né? Acho que quando sobe, acaba que o assessor já achava uma outra oferta para vender e botar o dinheiro lá. Sim, Mas eu acho que isso pode ser transformacional para a liquidez. com certeza. Acho que está mais alinhado e acho que faz parte também. O mercado estava começando, há um amadurecimento. Era tudo mais cowboy, né? Acho que hoje você tem esse formato que tende a crescer muito. Acho que é bom para o investidor. Só que já dá para sentir isso na vida prática. Então, voltando à questão, se eles são muito diferentes, acho que eles já foram muito mais. Hoje o investidor médio, ele é um médio mesmo, assim, você não tem uma variância tão grande quanto existia. E acho que com o tempo o amadurecimento do mercado contribui também. O assessor vai estar procurando o que é o melhor para o cotista de fato, nesse modelo de FII fixo. A frequência de ofertas eu acho que é menor por essa consolidação de mercado, você tem menos produtos disponíveis, a todo momento um fundo novo, uma tese nova, uma gestora nova. Então fica menos, a frequência dá uma baixada, né? E eu acho que não é em detrimento da liquidez, acho que é em favor da liquidez, né? É uma menor frequência, mas de maior qualidade. Sobre as ofertas, a gente conversava antes sobre o tamanho dos fundos e em renda variável, quando eu comecei a falar com vários multifamily office, eles me perguntavam muito isso, talvez até pelo viés da renda variável, né? Você tem um mercado bem limitado ali, quando você fala de ações. Já no nosso mercado, a gente tem uma amplitude muito grande. Como é que você enxerga a questão do capacity? Porque vocês são bastante relevantes e tem espaço para continuar crescendo. Isso é ruim, ter um volume muito grande de ativo, né, de fundos, tem um espaço para crescer? Como é que você enxerga essa dinâmica? Olha, Arthur, é curioso, assim, porque o maior capacity hoje, limitante de capacity, é o Brasil. O mercado imobiliário, ele depende do PIB e as nossas principais teses, que são poucas, a gente financia basicamente ativos comerciais e mercado residencial. E dentro do mercado comercial, são ativos bem delineados. Shopping, escritório, galpões logísticos. E tem outros, mas esses outros são oportunísticos. Então, essas classes estão crescendo. Algumas delas sim, outras nem tanto, né? Shopping é um conjunto de portfólio já pré-determinado, pouquíssimos shoppings sendo... Eu acho que, não sei, até vou pesquisar se tem algum shopping sendo desenvolvido hoje no Brasil, e se tiver, pouquíssimo, assim. Então é um setor que você basicamente refinancia o que já existe. Escritórios, é parecido. Você tem em São Paulo uma expansão, mas uma expansão modesta, e fora de São Paulo muito pouco. Sobra galpões logísticos, que é um setor que cresce, e mercado residencial. Então o capacity que está sendo contratado é baixo. Isso é um problema para a indústria. A gente sofre um pouco menos, eu acho, sim, porque dada a nossa escala, a gente acaba conseguindo participar de operações muito grandes. Transações imobiliárias que acontecem de troca de mão de ativo, um vendendo para o outro, operações grandes, às vezes de R$1 bilhão, e aí você precisa de uma alavancagem de R$500 milhões. Felizmente, ainda são poucos fundos que concorrem, né? Não é felizmente porque a gente torce contra, né? Porque de fato tem pouco ativo. E a gente acaba absorvendo grandes transações que fazem frente a esse volume hoje representativo que a gente tem, né? Os fundos são grandes, acho que estão perto aí de 25 bi no conjunto de todos eles. Então, é bastante dinheiro para alocar, né? E para reinvestir, mas por outro lado tem essa dinâmica de operações grandes que a gente consegue participar e fazem frente a essa entrada de recursos que às vezes é grande, né? Agora a gente está numa entre-safra, assim, que não tem tanto recurso voltando para os fundos, porque a taxa de juros está muito alta, então o volume transacional diminui, então os ativos não trocam tanto de mão e, consequentemente, tem menos pré-pagamento acontecendo. Mas eu acho que, por outro lado, se o país voltar a crescer, você resolve isso de outra forma, né? Que é financiando novos ativos. Eu espero que seja o caso do Brasil, assim, a gente meio esqueceu como é ter um país crescendo.
né? Já parece uma memória meio utópica, assim, de que hoje não vai voltar, mas eu ainda tenho fé que um dia a gente vai reviver isso, de ter expansão mesmo imobiliária. Pena que deu errado, mas 10, 15 anos atrás, você tinha novas empresas de shopping nascendo. Uhum. Por quê? Porque o país crescia e, em tese, ia comportar. Porque ele teve todo aquele problema de Lava Jato, impeachment e a década perdida 2, que acabou minando esse crescimento que foi plantado lá quando o país estava muito bem, né? Uhum. Antes ali de 2006 a 2010, né? Que o país decolou. Uhum. Quem sabe a gente vive isso de novo, né? Eu tenho ainda essa esperança como brasileiro de não ficar nesse marasmo que a gente viveu nos últimos 10 anos. E aí eu acho que a indústria pode crescer muito. Uhum. É só olhar o tamanho dos REITs nos Estados Unidos, né? Por que eles são tão grandes? Porque a economia é muito grande. Eu tenho duas coisas que me deixam mais otimistas olhando para frente. Uma delas é que existe uma expectativa de queda de juros. Então, como você falou, com juros muito altos, o empreendedor acaba retraindo, não faz grandes movimentos. Então, isso muda a dinâmica do mercado. Certamente o mutuário também fica intimidado. Pô, vou mudar de apartamento, de casa agora, e eu vou pagar esse nível de juros no ano. Será que isso cabe na minha conta? Então, se freia um pouco a dinâmica, e é o objetivo do Banco Central. Eu acho que é um objetivo que ele está dando sinais que chegou perto do máximo atingido. Então, a expectativa do mercado como um todo que os juros caia, eu acho que dá uma nova dinâmica. E uma outra coisa que é muito legal e que impacta a gente diretamente é o fator da migração dos recursos que estavam em poupança para outros mercados, para fundos de crédito, imobiliário ou qualquer outro tipo de investimento mais sofisticado, e que o varejo das plataformas fez com que essa migração fosse mais acentuada nos últimos anos. Como é que você enxerga essa dinâmica e como é que você tem se posicionado no seu portfólio para absorver essas oportunidades? Legal, assim, já aconteceu uma parte desse processo. Uhum. Né? Poupança, quando a gente começou os fundos, lá em 2012, tinha, você vai lembrar com certeza, pela nossa idade, mas a bendita linha do Mapa 4, Uhum. que era o funding da poupança sendo usado para projetos comerciais, exemplo que a gente faz hoje com os CRIs de... Então, a BR Malls comprava um shopping e usava dinheiro legitimamente, era permitido. Só que para o mercado de capitais era terrível, porque não tinha como competir, assim, era uma taxa muito, muito inferior, muito melhor para as empresas. E aí em 2014 teve uma regulação do CMN que vedou, e aí o mercado de capitais começou a se beneficiar disso, claramente, assim. E vem vindo nessa direção da poupança ser usada mais para o mutuário e menos para o empresário, para esse tipo de coisa, comprar ativo pronto. Tem, de fato, ainda para financiar o mercado residencial, mas cada vez menos. Qual é o limite disso? Aonde vai chegar? Você olha filosoficamente, ninguém deveria investir mais em poupança. Exato. As gerações mais novas. Porque a poupança existe. Então, ainda você tem um estoque dos mais antigos, do pessoal que não teve esse aprofundamento em produtos financeiros, mas deveria ser uma curva descendente constante. Daqui a 30 anos, tem um estoque muito residual. Vai chegar lá? Não sei, mas conceitualmente sim. E aí, como se financia o setor, né? Volta essa discussão eterna, o governo fala disso toda semana, tem o novo modelo da poupança, do financiamento imobiliário. Eu acho que não resolve, Arthur, acho que é o mercado de capitais. Porque basta olhar os países desenvolvidos, quem financia, basta olhar os Estados Unidos que ele vai dar a resposta para tudo. É o mercado de capitais. E tem, de fato, esse sonho que é financiar um mutuário via mercado de capitais. Aí eu concordo 1000%, e é o nosso desejo, assim, é o nosso sonho de verdade, que isso aconteça, essa securitização imobiliária pura, né? Que é o mutuário tomar um financiamento com o banco, sim, mas o banco vai lá e vende essa carteira a mercado e transforma isso num título negociável. Só que hoje isso é inviável por conta do indexador, que é a TR, que não é um indexador de mercado,
E pelo nível da taxa de juros também, que inviabiliza. Se a gente conseguir de alguma forma converter essa TR para IPCA, para CDI, o governo bancar esse swap, óbvio que tem um custo fiscal importante, mas esse é um custo fiscal que gera um ganho de produtividade na veia para o país. E eu acho que seria transformacional de fato. Aí a gente dobra o tamanho da indústria quase que imediatamente. Sem depender de nada, nada novo. Não precisamos falar de crescimento de país, nem nada. Então o governo fala muito de como vai financiar o setor, etc. Para a gente isso é muito claro. Basta ele pagar essa conta do swap. Só, pô, mas vai pagar isso tudo? Perto de outras coisas que a gente vê o governo gastando, isso é zero e esse é um benefício muito direto. Podia fazer um experimento. Vou fazer um teste, vou pegar aqui uma parte da carteira da Caixa de, sei lá, 10 bilhões de reais. Vamos swapar isso para IPCA, taxa mercado, vamos ver se o mercado toma. Vamos fazer um teste, Banco Central. Eu acho que toma. E na hora, assim, não precisa ser muito gênio para perceber. Então aí você destravaria o crédito imobiliário. Pô, você vai ter dinheiro para emprestar para todas as empresas aqui, construir os projetos e tal, e o empresário não ficar refém do funding puro de mercado. Você faz um mix melhor de Quase LCI subsidiado, né? com a taxa de TE. Óbvio, não estou menosprezando aqui o custo fiscal que tem para o país, mas esse é uma boa política fiscal. Assim. De todas as que eu vejo, essa única. Óbvio que eu sou viesado, mas é a única que eu me convenço que vai ter um benefício de longo prazo para o país. Queira ou não queira, eu acho que a queda da poupança vai forçar uma solução de mercado e aí devagarinho as coisas vão se acomodando. Na época do Covid eu tive o privilégio de, por exemplo, conseguir fechar uma taxa pré. Então o pessoal tá muito... na pessoa física. Na física. Puta, eu era o mutuário. E o pessoal falou, essa taxa toda tá muito maior que a Selic. Cara, calma, confia no Brasil. Isso vai ficar bom. E ficou maravilhoso. Nunca mais vou pagar aquele financiamento lá, vou ficar pagando a parcelinha nos próximos 30 anos lá para absorver esse diferencial. Mas eu acho que em algum momento, e janelas específicas talvez abram essas oportunidades, o mercado de capitais vai entrando devagarinho e absorvendo essas brechas que surgem. Ponto relevante no meio da conversa, falou de securitização desses ativos. A gente tem um mercado que tem sempre um player no meio, que é a securitizadora. Você trabalhou em uma delas, conhece por dentro e hoje em dia é um ávido consumidor desse tipo de serviço. Recentemente a gente teve um evento que trouxe importância a público, né? Então uma das principais securitizadoras teve um momento mais adverso e que chamou a atenção para esse prestador de serviços. Queria que você explorasse um pouco desse prestador de serviço que é tão importante no controle. Então a gente falou um pouquinho do acompanhamento da operação, como você bem disse, é mais importante, mais difícil acompanhar do que fazer a seleção de investimento e a securitizadora tem um papel dentro disso. Como é que é a sua visão da securitizadora dentro desse mercado? Ficou evidente, né, nesses últimos tempos, o que significa dever fiduciário e acho que as securitizadoras saem ganhando nesse aspecto da relação de confiança. É igual a que a gente estava falando aqui de gestão, ou você confia ou não confia, e aí cada gestor vai selecionar aqueles prestadores que ele deposita confiança e vai ter uma parceria de longo prazo. Então é um papel muito relevante e que tem que ser desempenhado com bastante seriedade e que foi subjulgado em vários aspectos por vários investidores e gestores, que a securitizadora é um batedor de carimbo, a barriga de aluguel. Não é, a gente nunca acreditou nisso. Então a gente tenta operar com as casas que têm uma robustez comprovada, que tem um histórico, que tem staff, que tem pessoas seniors. Não é um back-office. Não pode ser visto como um back-office, ela é parte integrante do processo de manutenção dessas operações. Eu não acho que a securitizadora tem que fazer o trabalho do gestor. Isso, às vezes, fala, pô, a securitizadora devia olhar isso, aquilo, tal. Cara, eu acho que não. Eu acho que as operações que tem o gestor é o responsável primário. Eu acho que tem um nível de profundidade que a securitizadora não consegue chegar, dado a sua arquitetura
podemos discutir se o mercado fez certo ou fez errado. A arquitetura que existe hoje é de uma profundidade não 10 mil pés para baixo. Que controles que você mantém internamente, justamente por isso, por entender que é um dever fiduciário do gestor? Olha, a gente internalizou praticamente tudo do que diz respeito à gestão de risco. Então, olhar o ativo, o crédito, os covenants, tem redundâncias com a securitizadora, sim, mas a gente internalizou. O que significa isso? A gestão de risco da operação toda está dentro da Kinea, a despeito da securitizadora fazer ou não. E eu nem acho que a securitizadora deve fazer, de novo, na 18ª profundidade. Não consegue. É uma ilusão achar que elas vão conseguir, porque tem uma questão de capacity operacional, tem uma questão de remuneração importante. Eu acho que para operações mais triviais, que é um risco de crédito puro, que o mercado toma, assim... Clean. Eu acho que a securitizadora consegue cumprir 100% do papel, deveria conseguir. Operações mais estruturadas, como as quais participamos, que você está financiando um ativo, ou uma situação específica, uma obra... eu não consigo comprar esse, a securitizadora deveria ter olhado e eu, o gestor, não. Não, é o gestor que tem que olhar. Ou pelo menos tem que olhar também, assim. E aí, cada operação é uma resposta, assim. Você tem operações muito rebuscadas e sofisticadas. Quando está num fundo, acho que é obrigação do gestor. Essas operações não deveriam estar numa pessoa física diretamente, na nossa concepção. O investidor convencional não tem condição de entender o risco de um projeto específico de incorporação, salvo raríssimos investidores que são muito por dentro do mercado. Mas o investidor convencional está numa operação como essa, eu acho que ele está errado. Ele deveria estar num fundo ou não está, assim. E estar fazendo isso só com o apoio da securitizadora, eu acho que é errado ao quadrado. Ele vai estar correndo um risco que ele não entende. Ele assina, ele entende que ele não entende? Tudo bem, mas não é. O investidor, dia de regra, ele não compra um negócio que ele acha que tem um baita risco que ele não está vendo. Então tem um pouco desse outro viés, porque é a securitizadora fazer esse serviço, vou chamar mais superficial, para operações que demandam um serviço mais superficial. Acho que isso é super tranquilo. Agora, operações que são, de novo, mais sofisticadas e mais complexas, via de regra, elas deveriam estar numa carteira de um fundo, com o gestor olhando. Excelente. Uma discussão que a gente tem muito aqui no mercado brasileiro em especial, porque tudo é muito recente, e a gente, infelizmente, geralmente divide em duas caixinhas, é o que é high grade e o que é high yield. E isso tem um pouco a ver com o que você falou. Tem operações que talvez eu tenha só um risco corporativo que é muito bom, e aquele risco corporativo por si só não precisa de uma estrutura muito sofisticada de acompanhamento ou de garantias, e tem operações que talvez estejam no outro lado, em que eu preciso de um gestor mais atuante. E você, pelo tamanho que você conquistou, dividiu isso em dois fundos separados. Então, para você, essa discussão de o que é high grade, o que é high yield, é uma discussão contínua. Chegou uma operação, você já tem que dividir na caixinha. Como é que você divide o seu portfólio, a sua visão? O que é o high grade e high yield na sua visão? É engraçado que a gente usa a terminologia, mas eu nem sou o maior fã, porque ela dá uma ideia incompleta. Então você tem que explicar o que é o high grade e o que é high yield. No mercado de bonds, o que é high grade e high yield é muito fácil definir. No mercado de CRIs, nem tanto. Perfeito. Mas no manual Kinea, o high grade está associado a algumas situações, em suma, financiar ativos performados, que sejam de titularidade de empresas muito robustas, empresários capitalizados, num nível de alavancagem muito controlado e, de novo, imóveis esses que têm uma característica especial. Então, você está falando de um shopping já consolidado, de um prédio de escritório de alta qualidade, de um galpão logístico também de alta qualidade, enfim, refinanciar um imóvel que já se provou no tempo e com um sponsor de primeira linha e com nível de alavancagem reduzido. Esses 3 Es fazem com que a proteção prática seja muito importante. Então,
O que quero dizer com isso? Essas operações aguentam choques brutais. Seja esse choque o Covid, seja esse choque o juro a 15, seja esse choque a Lava Jato. Então tem uma proteção empírica, observada empiricamente, muito alta. Então, de novo, né? Baixa alavancagem, ativos de primeiríssima linha com sponsors sérios e capitalizados. Às vezes um dos tripés dá uma capengada, os outros dois fazem com que você não tenha uma perda. É quase virtual o risco dessas operações. Você tem que exercitar teoricamente, assim, qual que é o risco, né? Porque na prática, se 2 dos 3 falham, você ainda tem o terceiro. Se os 3 falham, você basicamente vai virar dono de um ativo, provavelmente, que não é dos piores problemas. Assim, eu brinco que o pior caso de um fundo de CRI high grade é virar parte fundo de tijolo. Esse deveria ser o pior cenário. Então, sei lá, no nosso, que nem a Rendimentos, por exemplo, deveria ser o pior cenário dele? Virar parte fundo de tijolo. E é parte por algum tempo, assim, porque você vai retomar o bem e vai revender para alguém depois de um tempo. Então veja que o cenário de estresse é muito controlado nesses fundos. Então dá mais ou menos essa ideia, tá, do universo high grade. O universo high yield tem algumas dimensões. Eu falei de financiar imóveis prontos. No high yield, a gente financia os estágios iniciais, ou seja, a construção daquele ativo. Não necessariamente ativo residencial, que construção a gente lembra muito de projeto residencial, mas a gente financia lajes de escritório, financia galpões logísticos, e naturalmente você corre mais risco nesse processo. O empreendedor não vai comprar um terreno e comprar tijolo e fazer ter toda a trabalheira, dor de cabeça de aprovação, desenvolvimento, locação para ganhar CDI. Ninguém, na estrutura capitalista, mais risco, mais retorno. Então, você se submete a isso, você empreendedor perde os cabelos para desenvolver um ativo novo, para ganhar acima do CDI, para ganhar IPCA acima do título público de juro real. Então, hoje o empresário que vai fazer isso vai querer ganhar IPCA mais 15, IPCA mais 16. Só que ele não faz isso só com capital proprietário, é inviável, então, se alavanca. Só que dentro de um ativo que gera esse retorno de IPCA mais 15, por exemplo, você comporta um CRI IPCA mais 12. Então, o high yield vem não de eu estar financiando um empresário quebrado, vem de eu estar participando do processo de desenvolvimento, que comporta uma estrutura de capital mais pesada do ponto de vista da dívida. Comporta mesmo, né? O ativo como um todo vai dar lá IPCA mais 14, 15. Eu tomo 50% de alavancagem, a IPCA mais 10, 12, ainda me alavanca ainda mais o meu equity. Então, essa é a explicação. Financiar o processo de desenvolvimento para bons empresários sérios, que tenham histórico operacional comprovado. Mas não para por aí, tem outros também no nosso high yield, que encaixa no outros. Tranches mais, não diria subordinada, mas menos sêniors, por exemplo, de um CRI de home equity, de um CRI de pró-soluto. Então eu estou correndo o risco da estrutura de capital, mas dentro de um portfólio de créditos que eu confio, que eu estudei, que eu fiz cenário de estresse, toda a viabilidade estatística, e aí os nossos fundos mais arrojados tomam essas tranches não seniors. É uma forma de se expor também a um retorno maior, com um risco relativamente controlado. E tem os outros, que são os oportunísticos, né? E aí eu entro naquelas oportunidades de Brasil, assim, que você tem uma ineficiência do mercado de capitais que te traz uma operação que tem uma nuance, uma particularidade do ponto de vista de risco, mas que tem um retorno desproporcional. Exemplificando, tá? Eu nem gosto de falar muito desses casos, porque parece que você está entregando ouro, ou você está menosprezando um determinado empresário, e não é o caso. Às vezes você tem empresários que estão acessando o mercado de capitais inicialmente, pela primeira vez, e o balanço deles ainda é um balanço de curto prazo, que você tem linhas bancárias curtas, só que o empresário tem uma base imobiliária importantíssima de longo prazo, e você, com uma operação de mercado de capitais de longo prazo, você limpa esse passivo dele curto
torna a vida dele muito melhor, transforma o balanço da empresa e de quebra leva uma operação com um nível de rentabilidade que ele está acostumado a pagar, só que cujo nível de risco, por ser baseada num ativo de longo prazo, é desproporcional a esse retorno. Então a gente fez isso nos nossos fundos high yield, tem algumas operações de shopping que a gente fez com empresários que nunca tinham acessado o mercado de capitais e acessavam linha de curto prazo. Então isso existe muito no Brasil, assim, são aquelas oportunidades que é bom para todo mundo. Mas você não vive só disso, você não vai viver só dessas operações que são assimétricas para fazer um fundo de 3, 4 bilhões de reais. Então tem essas anteriores que a gente gosta de fazer também, que faz bastante. E o que a gente não faz, que é mais importante do que faz às vezes, né? É financiar o high risk de verdade, o high yield de verdade, que é a concepção da palavra. Por isso que eu falei que eu não gosto muito da palavra high yield, porque ela dá a conotação desse mercado tradicional de high yields, de bonds, de debêntures, que você está financiando o below investment grade, que é um balanço estressado, com risco real de reestruturação, ou que já houve uma reestruturação. Então não é isso, é todo esse outro cardápio que você vai juntando e aí acaba dando um volume importante de operações, né? A gente estava almoçando semana passada com outro gestor e a gente estava falando muito sobre o movimento do mercado imobiliário para essa parte de construção de verticais. Então era um mercado que era muito abastecido por funding TR+, e esse movimento da poupança fez com que a gente pudesse entrar de forma mais ativa pelo mercado de capitais. E ele estava faltando, na visão dele, operações que tivessem o E, que você até falou do high grade, mas a gente estava no high yield discutindo a dificuldade de encontrar uma empresa que tivesse um bom sponsor, com experiência, com um bom balanço, com um track record importante, com um projeto que tivesse bem vendido, tivesse um avanço de obra relevante. Como é que você enxerga? Porque, de fato, algum desses E's geralmente fica de lado. Então, você ainda está num estágio mais incipiente de obra, mas só que você tem os outros, ou a venda ainda não avançou tanto, mas o restante também é verdade. Como é que é a sua análise dentro desse mundo de investimentos de mercado vertical dentro do âmbito do high yield? Arthur, e acho que não dá para tapar o sol com a peneira, assim, o investidor que busca esse nível de retorno, ele vai se expor a mais risco. Ou então é melhor se falar, cara, não quero ter essas dores de cabeças potenciais, é melhor ficar nos fundos 100% high grade. Não é dizer que sejam muito arriscados os fundos, mas é onde eu quero chegar. Seja no high grade, até no high grade, mas especialmente no high yield, você precisa estar preparado para levar o ativo até o final. No high yield, no high grade, isso é mais fácil, que é aquilo que a gente está falando. Você recebe o bem, em da ação, houve uma execução. A gente nunca precisou fazer isso, mas o plano teórico é muito simples. Você recebe, apesar de na prática ser mais duro. Recebe o ativo, loca ele se não tiver locado, ou já vende se já tiver um comprador, e acaba a história. No universo de high yields, isso é mais complicado, porque você vai precisar assumir um projeto. Aí a porca torce o rabo, porque não necessariamente todas as gestoras têm o staff suficiente para fazer isso. Eu acho que é um jogo que você precisa jogar com essa plena consciência de que pode acontecer. Você, investidor, falar, ó, vou aguentar aqui barulho, mas eu confio que o gestor consegue recuperar o máximo de valor possível com uma gestão ativa. Como é que vocês fazem essa gestão ativa? É isso que eu falo, assumir um projeto. Hoje não temos nada. Vocês têm engenheiros proprietários que entrariam lá, ou vocês contratam terceiros para poder atuar nesse tipo de situação? A gente se beneficia na Quiné de ter uma equipe de tijolo muito grande, muito robusta. Então, não é o nosso time de CRIs especificamente que faz esse trabalho. A gente já faz uma parceria interna antes de dar problema, na originação e no monitoramento. Perfeito. Mas se der problema, a gente tem uma equipe, porque a gente investe muito em projeto de incorporação residencial ou não, e portanto foi necessário constituir essa equipe ao longo do tempo, a despeito de termos gerenciadores externos, watchdogs externos e por aí vai. Tem um staff
proprietário importante. Acho que o time do Carlos, que é o sócio responsável pelo tijolo, tem quase umas 30 pessoas, assim, é gente pra caramba. É o tamanho da Expo. E aí essa turma entra no samba lá, tem que trocar a construtora, botar outra, assumir frente de venda, vai fazer, vai ter que fazer. Felizmente a gente não precisou passar por isso ainda, se precisarmos passar, faremos. E eu acho que é da vida de fundos imobiliários que se propõem a financiar o setor, tá? Não acho que nem nada errado disso. Tá? Quando a gente olha de novo, voltando ao mercado americano, as gestoras de crédito imobiliário lá, retomar ativo, é uma terça-feira à tarde. Receber lá é entregar a chave, né? Entregar a chave pro credor faz parte do show lá. Você ter essa parte de obra também muito por dentro e tá lá no dia a dia, às vezes também tem que assumir, é parte do show também. No Brasil, a gente ainda trata isso como vamos dizer, uma falha. Não é uma falha. É parte uma consequência natural de você financiar esse mercado. Estatisticamente, uma hora vai dar errado. O que é errado é a gestora não ter capacidade de gerenciar o problema ou tapar o sol com a peneira. Assim, vou esconder, explode. Cara, uma hora você vai ter que falar, o investidor vai ter que engolir essa pílula dura de engolir. Mas se você tem o time, se você entendeu qual era o projeto na origem, se você tem condição de terminar ele, você vai recuperar aquele capital, ou pelo menos boa parte dele. O investidor que assina o cheque para entrar nesses fundos de CRI, até mesmo no high grade, como a gente falou, tem que ter essa noção, porque isso é parte do show. Assim, ainda existe um tabu muito grande de você ter uma execução num fundo. As pessoas tratam como, o gestor é incompetente, deu tudo errado, o cara fez errado. Não, o gestor que está fazendo certo está executando, provavelmente. O cara está levando a cabo o direito dele de retomar o bem e provavelmente não está tapando o sol com a peneira. Mas a gente vai chegar lá ainda. Acho que não é... O mercado já avançou bem, assim. Hoje já é tratado com um pouco mais de naturalidade. Um segmento que a gente viveu eventos extremos recentemente foi o agro. E você também é gestor da carteira agro do Quineia. E lá, talvez o investidor tenha aprendido de forma mais rápida até do que no imobiliário, que ciclos acontecem, problemas acontecem. Isso ficou muito recente na cabeça do investidor, talvez até levando para esse grau de maturidade. Como é que é a sua visão do segmento agro no momento e como é que é a perspectiva de vocês? Onde que vocês estão buscando novas oportunidades de alocação? Arthur, acho que tudo que dava para dar errado no agro já deu, assim. Então isso é a boa notícia. A má notícia é que foi muito dolorido, muito rápido. Então o setor, por uma coincidência, né, os FIAGROS foram criados ali no final de 21, no começo de 22, que você tinha um topo de rentabilidade no setor, oriundo ali do final do Covid, aquela esticada de preço que teve praticamente todas as commodities. Então as empresas estavam muito bem, de fato. Não é dizer que todas as operações eram ruins, não, elas eram boas na época. Só que o que aconteceu? O juro subiu muito a partir de então, a rentabilidade caiu, você tinha operações que eram mais arrojadas pelo tamanho de spread, você saía de uma... Na época, a CDI, a Selic era perto de 10, um pouco abaixo até 10, com 5, 15, até um pouco menos, era ok o nível de risco. E aí isso virou 20. E com menos rentabilidade na empresa. Então, muita coisa deu errado. Eu acho que teve, sim, erro da indústria, não é só, o investidor tinha que estar preparado. Não tinha. Esse investidor não sabia. Diferente aqui do imobiliário, eu acho que o estágio do imobiliário é outro, tem mais de 20 anos. O investidor que não entendeu até hoje, o imobiliário, ele precisa fazer essa lição de casa, porque você já sabe o que acontece. Não acho que era o caso do agro. O agro, as pessoas estavam experimentando e foram prejudicadas por esse parte ciclo ruim e parte, acho que um excesso de confiança das operações iniciais, que os gestores, por outro lado, tinham que trazer uma rentabilidade maior para convencer as pessoas a não investirem no imobiliário e investirem no agro.
Então, tem uma meia-culpa a ser feita pela indústria e teve um pouco de azar também. Foi uma soma de elementos. Eu acho que já depurou bastante, mas o trauma ainda não passou. As pessoas estão avessas ainda ao setor. E não é dizer que ele é ruim. Pelo contrário, eu sou completamente enviesado em favor do mercado de capitais agro. Não é porque a Quineia é parte integrante disso, porque a gente é pequeno nisso ainda, então estamos nos beneficiando pouco desse setor ainda, mas é o que eu olho em contraste ao que a gente estava falando de imobiliário. O agro é uma potência do ponto de vista de crescimento, todo mundo sabe da estatística, da relevância no PIB e da demanda de capital de longo prazo que existe. A gente falou, pô, não tem shopping crescendo, não tem prédio de escritório subindo. Não, mas você tem os empresários agro loucamente investidos nas suas empresas. O nível de iliquidez que esses empresários têm, porque eles botam todo o capital, é a vida deles na empresa. Os caras são totalmente comprometidos com o seu negócio. Falando da grande maioria, óbvio que tem empresário pilantra, por falta de melhor expressão, em tudo que é setor. Mas não é a realidade da média dos empresários. Os empresários vivem aquilo, você sente isso no agro, tanto quanto você sente no imobiliário. Aquela paixão que o incorporador tem pela sua empresa às vezes, até maior no agro. E esse empresário, ele é mal financiado. Porque você tem as linhas de fomento cada vez mais escassas, assim como no imobiliário. E as linhas bancárias, elas vão até um certo ponto. O banco não é para financiar o longuíssimo prazo. Não é parte da vida dele. Não tem que ser. Pura questão de Basileia e do funcionamento de um banco. Então o mercado de capitais agro, ao contrário do imobiliário, ele tem um potencial de crescimento assim, mas violentíssimo. Pena que está com esse estigma. Eu acho que o estigma passa uma hora. Assim que os gestores fizerem um trabalho de achar um produto que tenha mais o formato do mercado de capitais. A gente fica pensando nisso 100% do tempo. Qual é o formato para o mercado de capitais agro via fundos decolar? É uma resposta em aberto ainda. Eu aposto que você consiga puxar essa fila. O Cadol é o exemplo de um produto que eu estou esperando sair para a gente poder entrar na fila. Porque quando você vai para o agro e o mercado de capitais não tem essa sensibilidade, você falou no início que a gente tem um privilégio de estar junto com empreendedores, fazendo a economia girar, e é realmente muito gostoso ter essa cadeira que a gente tem, essa interação com empreendedores no dia a dia. E o agro, como você falou, tem essa paixão, tem esse amor. O empreendedor do agro geralmente é um cara apaixonado por aquilo ali e dá vontade de fazer acontecer. E o mercado agro demanda uma coisa que a gente no Brasil quase não tem, que é um dinheiro em dólar. Quase tudo no Brasil é em moeda local. E a gente conseguir fazer esse link do investidor com apetite por dólar, do empresário agro, que já tem essa paixão pela moeda em dólar ali, que tem um link, né, de certa forma, com a commodity que ele já produz, com os custos que acabam afetando o dia a dia dele, então ele já é certamente dolarizado. Espero que vocês consigam abrir essa outra fronteira também. Para 2026, qual é a perspectiva dos fundos de papéis, seja no ambiente de imobiliário, assim como no fundo agro? Até começando pelo agro, a gente aprendeu muito o que não dá para fazer. Eu falo assim com um viés gigante para o agro, mas não é dizer que tudo é financiável. Tem subsegmentos que são para os bancos. Necessariamente, assim, acho que o mercado de capitais não vai conseguir financiar bem feito. Eu sei que tem fundos que fazem isso, mas hoje eu enxergo, por exemplo, produtor rural. É algo para estar na carteira de banco, porque você tem ainda uma cultura do produtor de atrasar, isso ser normal, e na cabeça dele é isso mesmo, na cabeça dos bancos também é tranquilo, só que para o mercado de capitais isso pega muito mal. Então a governança é um pouco menor, muito menor, via de regra. Você tem então, alguns segmentos, porque eu acho que o mercado não vai chegar tão rápido, só que tem outros, por outro lado, que não estão sendo explorados pelos bancos e tem a cara do mercado de capitais. Por exemplo, financiamento de ativo de longo prazo, tem lá uma expansão que o empresário precisa fazer de uma fábrica ou de um armazém, de um silo. Tem muito mais a ver com o conceito de um build-to-suit. É quase mercado imobiliário. É um mercado imobiliário agro.
Ou, por exemplo, que é a nossa grande aposta, que ainda não se materializou em uma escala grande, mas já existe, né? Que é o financiamento dolarizado. A gente lançou o CADOL, um fundo pequeno, que basicamente ele financia o empresário em dólares, só que dentro do Brasil. Então a gente faz uma operação tradicional, um CRA ou uma CPR financeira, atrelada à variação cambial mais uma taxa de juros, e o empresário paga isso no final como se fosse um CRA em reais, CDI ou juro real, IPCA. Só que qual que é a vantagem? Você, investidor, recebe essa remuneração isenta de imposto de renda, inclusive sobre a variação cambial. Então, se o câmbio for para 10, você não paga imposto sobre essa variação cambial. Isso é brutal. As pessoas não estão entendendo esse benefício. Alguns entendem, os investidores. Geralmente o investidor que tem offshore, que agora paga imposto, ele já captura isso bem. E a vantagem é que você está financiando empresários que a gente consegue entender melhor. O brasileiro entende o que é o agro, entende da relevância. E esses empresários, eles têm o hedge natural, porque eles são exportadores. Então, é o cara que tem uma governança elevadíssima, via de regra, pelo menos no nosso perfil de empresário target. E ele já está acostumado a se financiar em dólar, não é uma novidade para ele. Se o câmbio for para 10, ele vai conseguir pagar a conta. Pô, eu acho essa avenida, assim, incrível. Mas parece que é só a gente que está enxergando, Alberto, o investidor não comprou. Como eu falei, a gente bebe água limpa. A gente chegou antes de todo mundo, daqui a pouco eu acho que o mercado vai entender e vai se adaptar. Bom, e aí, falando de imobiliário, a gente conseguiu fazer algumas emissões em 2025, felizmente. Fizemos dos nossos fundos high yield, Canuc e IC, né, high yield. Foram emissões relativamente menores do que a gente vinha fazendo nos anos anteriores. Então, a Selic atrapalhou muito, porque a pessoa acaba falando, putz, eu prefiro ficar no CDB e não quero nem saber se esse fundo é isento ou não é isento. Mas ainda assim a gente conseguiu. A gente está com uma captação agora acontecendo do nosso fundo high grade, pós-fixado. E a intenção é continuar fazendo o mesmo nessas respectivas atuações, assim. Então, no universo de high grades, fazer um pouco do que a gente comentou, né? Não vou chover numa olhada aqui do que a gente tem feito, com muita atenção, especialmente no universo de high yields. O juro alto machuca muito as empresas. Você tem uma potencial recessão que pode acontecer no que vem ou em 2027. Então machuca bastante essas operações de high yield, que precisam de venda de projetos, que precisam de repasse. Então a lupa, ela tá gigante, assim, por o nível de cuidado e de atenção que a gente está tendo que ter é triplicado, faz parte da nossa vida, mas a gente está olhando para os mesmos segmentos com atenção redobrada, mas você, por outro lado, consegue travar um cupom hoje, especialmente nos fundos pré-fixados, né? Puta, astronômico. Então, IPCA mais 12 tá fácil, IPCA mais 11, IPCA mais 8, 8,5 tá fácil. Isso, assim, é raro. É raro. Óbvio, você fala, cara, você tá correndo um risco gigante. Mas eu acho que o risco a gente já tá correndo anyway. Ter a chance de travar, acho que é uma oportunidade. As melhores operações saem no bear market. As piores operações saem no bull market. Então, para tudo. Isso é muita verdade e o investidor não entende. As melhores operações saem no bear market. As piores saem no bull market. É isso. Quando a coisa está quente, primeiro que você já tem esse plano de fundo. Como você falou, a perspectiva é que os juros altos pode prejudicar aí o longo prazo, trazendo de repente uma recessão. Você já faz a análise com essa premissa. Do bull market é o contrário. Estou crescendo 3%, 4% por ano, então eu vou projetar isso de forma perpétua. Aí vem aquela recessão que a gente teve na época da Dilma, que foi super dolorida, como você mencionou aqui. Então, quando você está num ambiente restritivo, primeiro que o filtro que você mencionou, ele é mais estreito, eu seleciono com muito mais cuidado. Segundo, que as alternativas que o empreendedor tem são mais restritas, o que permite que eu negocie muito bem aquela situação. Eu quero as melhores garantias, eu quero uma taxa, eu quero esses covenants. Quando você está no bull market, ou você faz aquela operação que tem, ou você perde. Então, para o investidor isso é importante também. Busque oportunidades, às vezes, onde que está todo mundo fugindo. Entenda, leia, se aprofunde, faça esse filtro mais importante, mas ali geralmente tem uma oportunidade, né?
Totalmente. Os pessimistas são espertos, mas os otimistas ganham dinheiro. Então, eu não compro muito esse discurso pessimista, etc. Assim, você tem que fazer seu trabalho de monitoramento, mas continuar acreditando nas teses, porque essas janelas é simples. Ou o país vai arrumar esse nível de juro real ou vai quebrar. Então deveria ser uma janela de oportunidade o que a gente está vivendo. É óbvio que a gente só vai saber isso no futuro, mas você tem que aproveitar essa janela. Se você tem capital, tem mandato e tem condição de controlar as operações, não travar essas taxas agora é um mau serviço para o cotista, né? E não um bom serviço. Só que é difícil de captar, né? Então, a gente conseguiu, felizmente, menos do que a gente gostaria, porque é uma janela incrível, mas foi, no relativo foi muito bom. E tem essa emissão rodando agora do KNCR, a gente está focado nela, vamos ver se a gente consegue chegar aí perto do nosso alvo, que era um alvo grande de captação, mas já está avançada, assim, a gente conseguiu já captar um volume relevante, né, informação até pública no nosso relatório, e estamos alocando nesse mundo, assim, os spreads fecharam um pouco, no mundo pós-fixado, né, diferente aqui do juro real que a gente está falando, os spreads fecharam um pouco, mas quando a gente olha em comparação ao que sai para a pessoa física no crédito privado tradicional, que o spread é 0, é muito melhor. Então a gente tem feito operações acima de CDI mais 1,5, às vezes perto de 2 até. Quando você ainda bota o gross-up, né? Pô, você vai comprar um título hoje a 0, né? O que sai no varejo é 0 de spread. É uma LCI a 100% de CDI, só que com risco corporativo. Então, putz, no relativo, eu acho que é muito boa essa alocação que os fundos pós têm conseguido fazer também. Flávio, podia passar a tarde inteira aqui conversando. Tem bastante assunto para a gente colocar em dia. Espero que você possa vir outras vezes para a gente Prazer. Conversar e explorar mais do mercado de capitais. Pô, fico super satisfeito que vocês tenham essa visão empreendedora de continuar abrindo o mercado, trazendo novos produtos, entendendo a relevância que vocês têm dentro do mercado como um todo, porque vocês criam tendências. Vocês conseguem ali utilizar o Quineia, a marca que vocês construíram, e construíram com um esforço muito grande, com tempo, com resiliência, para poder aculturar as pessoas, mostrar coisas que, como a gente mencionou aqui, muitas vezes os investidores não estão vendo, e não é o trabalho deles enxergarem, né? Eu acho que a gente tem que enxergar, e poucas casas como vocês talvez sejam qualificadas para poder fazer essa introdução para eles. Então, brilhante o trabalho que vocês conduzem, parabéns, obrigado por ajudar a fomentar esse mercado que tem tudo para crescer ainda. Antes de terminar, eu queria 2 dicas suas, uma de leitura e um vídeo curto, ou um filme. A gente quer montar uma videoteca e uma biblioteca com essas sugestões dos 2 lados, e queria pegar uma sugestão sua para que o nosso ouvinte possa acompanhar. Pô, eu vou dar uma dica, acho que fora do mercado nosso. Fica à vontade. Eu li um livro recente que é de investimento indiretamente, se chama The Bitcoin Billionaires. Obviamente tem a ver com Bitcoin, e ele conta a trajetória daqueles irmãos Winklevoss, que foram cofundadores do Facebook, foram expulsos ali, e foram retratados de uma maneira muito pejorativa naquele filme, a rede social, e não condiz com a realidade, assim, são caras extremamente sérios, dedicados, estudiosos, mas o livro não fala tanto da biografia, apesar de falar, mas conta do trabalho que eles fizeram para desenvolver o Bitcoin. E óbvio que tem o cara que é predestinado, né? Como eles descobriram o Bitcoin, que acho que é a parte mais interessante de todas, e aí que entra o fator sorte, né? Os caras também, eles deram sorte 2 vezes na vida, e fala um pouco disso. Acho que é um livro muito interessante, porque conta um pouco dessa moeda nova, dessa perspectiva de quem participou desde o começo, mas fala também um pouco dessa coisa de resiliência. Os caras foram completamente, assim, amassados pelo Mark Zuckerberg e muito resilientes. É um pouco da história de vida deles. Eu lembrei que você falou dessa questão de resiliência lá e lembrou essa história.
Acho que é um livro bacana, assim, bem descompromissado. Tem o livro do Michael Lewis, que é um pouco mais do mercado nosso, contando a história da crise do subprime, mas de uma maneira muito mais detalhada que o filme. O filme é muito divertido, mas o livro dá de 10 a 0. Assim. Vale muito a pena para quem gosta dessa história e que às vezes fica se perguntando se a gente pode estar vivendo isso aqui no Brasil e tal, e vai ver que é um livro até meio técnico, assim. Então, eu acho que esse é interessante também. Depois a gente coloca aqui o nome dele em inglês. E o outro era? Um vídeo ou um short daqueles momentos que hoje estão bem usuais na internet, né? Que você vê alguém relevante colocando uma mensagem que, caramba, isso aqui me marcou. Olha, eu acho que aquele almanaque do Naval, ele é muito impressionante, assim, que tem via... Não é bem vídeo, né? Mas você tem o áudio do manual dele. Acho que é um negócio que é bem impactante, assim. Esse eu diria para todo mundo escutar, assim, se já não escutou, se não leu o manual dele. Eu, há muito tempo, já escuto coisas sobre coisa de longevidade, de estilo de vida, assim. Não que eu seja um xiita nisso, mas o Peter Attia faz coisas muito legais, assim, vídeos muito interessantes, porque ele mistura um pouco do lado pessoal também, né? Ele conta a história dele de dificuldade de saúde mental, e mesmo ele, que é o papa disso, você vê que ele é um cara cheio de defeitos e que vive uma vida normal também, ele comete os excessos dele, o cara gosta de cerveja, gosta de vinho, eu acho que dá uma versão mais humana, assim, do que aqueles outros gurus de health, que parece que é um negócio meio inatingível, né? Então eu gosto muito dos conteúdos dele, assim, que é uma coisa mais fora também do mercado, assim, que é mais pro bem-estar e saúde. Acho que é isso. Excelente. Flávio, muito obrigado. Obrigado pelo convite. Pô, foi um prazer enorme conversar com você. Da última vez que a gente conversou já tinha sido muito gostoso e hoje foi bom falar um pouquinho junto do público. Você que curtiu que nem eu, acesse nossos canais, se inscreva, assista aos próximos episódios, dê um like e até a próxima.